Oi! Mas, né, de novo com música, né? Temos mais uma, tá? Na verdade, temos várias, tá? Todas músicas infantis pra gente trabalhar na sala de aula com as crianças surdas e ouvintes, né? Incentivando que as crianças aprendam língua de sinais, né? Ok? Então, agora, nós vamos trabalhar com essa musiquinha aqui, que tem por título O Homenzinho Torto, tá? Mas, o que que acontece? O que que é muito importante, né? Que a gente entenda. Às vezes, a gente faz uma tradução que pode ser que para criança surda não fique claro, tá, o que significa. E também, às vezes, a gente é influenciado, né, por uma cultura que é da gente, aqui que é ouvinte e tal, né? E aí fica difícil para a criança surda entender. Ou então também, o que acontece também, é o contrário. Nós trabalhamos com a criança surda e retiramos tudo que é da cultura ouvinte. E nenhuma das duas coisas, né, isso não é bom, tá? Então, por quê? Uma sala de aula inclusiva, bilíngue, ela realmente acontece quando a gente tem todo um ambiente que ele é bicultural entre ouvintes e surdos, tá? Então, essa música, ela é muito conhecida, tá? E todo mundo sabe que quando a gente dança, todo mundo faz assim, de um homenzinho torto, né? E esse torto que a gente vai pro ladinho, pá, é uma brincadeira e as crianças gostam. Então, a gente precisa, antes de ensinar os sinais, a dança, a música, né, para a criança, antes a gente precisa explicar o significado da música, tá? Então, aqui, esse torto, ele significa o que nesse contexto religioso? Significa uma pessoa que ela tem pecados, né? Que tem pecados. Mas se a gente dizer assim, ó, homenzinho torto, a brincadeira não fica tão legal, né? Por quê? O que é muito importante, que é principal, que a gente precisa pensar? Que sim, estamos trabalhando, né, tradução e interpretação de músicas, em língua de sinais, mas ao foco. As pessoas, o perfil é quem? Crianças. Então, se são crianças, a gente precisa pensar né, em como isso vai, para que as crianças tenham essa afinidade e que isso tenha toda uma relação com o brincar, tá? Então, precisa ser divertido, precisa ser legal para a criança, tá? Então, aqui, o homenzinho torto, a gente vai manter esse torto, porque é a brincadeira. Então, antes a gente professor, né? A gente vai explicar que essa palavra torto significa o pecado, mas que a gente vai continuar na brincadeira de fazer torto. Então, o que vai representar esse torto ok? Então, vamos lá. Então, ó, havia, né? Então, o verbo, esse verbo, aqui na música ele tem o significado de ter. Então, ter no passado. Mas a gente não. É uma brincadeira, então a gente não vai assim, havia no passado. A gente continua, porque o objetivo aqui é que a gente brinque. Claro que a criança entenda, a criança ouvinte ela entenda
como que a língua de sinais funciona, né? Como que a gente faz essa tradução e também que a criança surda entenda os significados. Mas a gente que tá pensando em como produzir a música na língua de sinais, precisa também pensar em como a gente vai compartilhar isso com a criança que ela, né, que ela goste, e ela queira brincar, tá? Então, havia um homenzinho não, um homem, tá? Homenzinho torto. E aí, fazer careta para poder, né, atrair a criança, para ela se rir, né, e brincar. Então, havia um homenzinho, fica toda torta, fica vesga, e já, né, para brincar. E explica que é só pra gente brincar, tá? Então, ele morava numa casa torta. Então, ele vivia. Então, morar, a gente sabe que o sinal de morar é assim. Mas, morava numa casa, não. Então, ele vivia aqui, nesse contexto, a escolha melhor, né, vivia. Então, ele ele vivia numa casa e a gente explica que aqui, casa, aqui nesse sentido, o que tem dentro da casa é a família. Então, aqui a gente fala, vivia uma família torta. Então, a gente não vai dizer nem casa, morava, e nem casa. Porque aqui, casa quer significar a família e não a casa. Porque não é a casa que é torta. Que o problema não é a casa. Aqui, a casa está significando a família, esse ambiente, esse espaço. Né? Então, aqui eu não vou dizer morava numa casa torta, porque não é a casa que é torta. Não. Casa aqui significa família. E a gente vai continuar essa brincadeira do torta, explicando para a criança que o torta significa o errado, o pecado, né? Então, isso aqui é um símbolo, tá? E a criança precisa entender isso. Então, assim, ele morava numa casa torta, andava num caminho torto. Esse torto, quando, então nesse contexto religioso, quando você tá no caminho, certinho, e aí você desvia do caminho, você começa a viver no pecado. Então, você tá no caminho, você desviou, é porque tá no pecado. Então, a gente vai juntar esse caminho torto com a expressão. Então, a gente vai dizer, andava num caminho, e aí se joga, faz no torto, pra brincar, tudo pra atrair a criança, né? Então, a sua vida era torta. Então, vida sua, tá? Então, vida sua, tá? Então a gente faz de novo, ok? E um dia, então a gente vai dizer dia, ou dia não. No português, a gente usa um dia significando que aconteceu, né? E que não aconteceu só num dia. Então você não pode dizer para a criança um dia, que foi só uma vez, um único dia. Porque você não está ensinando a criança o que realmente significa essa expressão, né? Essas duas palavras, né? Que é igual lá no abecedário da Xuxa, né? Pra valer, né? Duas palavras, né? Que tem um significado de uma expressão, tá? Então aqui também, no português, a gente usa
dias. Um dia aconteceu, que significa o quê? Lá no passado, que aconteceu, já. Então, aqui, um dia, a gente vai sinalizar o significado, porque a gente não traduz palavras, e sim significados, né? Então, um dia, o homenzinho torto, a Bíblia encontrou, ele estava andando na rua, andando, né, na rua ali, andando, achei a Bíblia. Não. Num contexto religioso, quando uma pessoa que vive no pecado, encontra a Bíblia, significa que ela encontrou a Deus, né? Então, a gente vai fazer... Aconteceu, né, que o homenzinho torto, o pecado torto, encontrou Jesus. A gente via pra cá e ó, encontrou Jesus. Tá? E tudo, e aí a gente volta e faz aqui, ó, e tudo, né? E tudo que era torto, Jesus endireitou. E aí a gente faz endireitou. E no final a gente... Por quê? Seguindo aquela brincadeira que é também, né, da música, que no final, né, ela tem essa caída, né? No som tem essa caída. E aí a gente faz, né, para brincar, né, com as crianças ouvintes e surdas, e tá combinando ali com esse ritmo, tá, da música. E aí fica mais legal também pra gente brincar, né? Então, e tudo. E aí eu faço isso aqui por quê? Por que eu faço assim? Porque quando eu pego aqui Jesus endireitou, tudo isso aqui que tava tudo errado, então Jesus veio e ó, foi arrumando. E puf, finalizou, pronto, tudo certo, tá? Então vamos lá. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, vida sua era torta. Um dia, homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Ok? Música? Vamos? E a gente começa a dançar para a criança surda já perceber que tem som no ambiente. Legal, né? Legal, né? Então, vocês podem, né, pegar essa música e brincar com as crianças lá na sala de aula, ok? Ensinando a língua de sinais e ir tentando, né, envolver essas crianças, atrair, né, essas crianças nesse processo, né, nesse desenvolvimento dessa educação que é bilíngue, né, que precisa ser bilíngue, e a gente tá aí incentivando a inclusão, ok? Tchauzinho!